Na promessa a Abraão, o Senhor disse que ele seria pai de uma grande nação. Uma grande nação surgiria da sua descendência, dos seus filhos, surgiria uma grande nação. Mas uma nação, irmãos, necessita de um território. Uma nação não necessita somente de um povo. Uma nação necessita de um território, necessita de um idioma, necessita de legislação. Mas vamos nos ater nesse dia de estudo da lição sobre o território. Qual o território que o Senhor havia prometido? Como é que esse território ia ser dado a essa nação? Como que eles ocupariam um território já habitado, inclusive? Vamos ver o texto de Gênesis 15, 18. Em Gênesis 15, 18, o Senhor diz para Abraão: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O povo estava na região de Canaã. E o Senhor falou assim: olha, eu vou dar para vocês toda esta terra, desde o rio do Egito, ou seja, desde o rio Nilo, até o Eufrates, na Mesopotâmia. Nós já vimos que essa era uma indicação absolutamente de qualificação geográfica do território. O território estaria no cruzamento das rotas comerciais entre Europa, África e Ásia. O Senhor reafirmou esta promessa para Isaac e para Jacó e para José. José também reafirmou a promessa ainda no Egito, quando o povo ainda estava no Egito. Veja, por favor, agora o livro de Gênesis, no capítulo 15 e no verso 13. Então disse o Senhor a Abraão: sabe, com certeza, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Bem, o Senhor estava dizendo a Abraão: olha, você vai ter uma terra enorme, uma terra qualificada, uma terra que vai do Egito até a Mesopotâmia. Mas antes disso vocês vão ficar 400 anos escravizados. O cumprimento das promessas de Deus, irmãos, são no tempo de Deus. Muitas vezes nós achamos que podemos interferir nos tempos de Deus, mas nós não podemos, irmãos. As promessas de Deus são feitas por Ele e são executadas por Ele no momento que Ele assim o desejar. O cumprimento da promessa agora ia se efetivar, irmãos, nos tempos de Moisés e nos tempos de Josué. Ou seja, praticamente 500 anos depois do Senhor ter falado com Abraão. 400 anos de escravidão, mais alguns anos no Egito antes da escravidão e depois mais 40 anos do Êxodo. E agora então o Senhor estava pronto para cumprir a promessa. Veja, por favor, no livro de Deuteronômio, capítulo 20, Deuteronômio capítulo 1, Deuteronômio capítulo 1, verso 8. 1:8. Lá diz assim: eis a terra que eu vos dei, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e à sua semente depois deles. No final do Êxodo, irmãos, Moisés estava agora falando: olha que essa é a terra. Vocês agora têm que ocupar essa terra. Entrem nesta terra. O cumprimento da profecia, irmãos, estava se dando agora, quase 500 anos depois que ela havia sido dada a Abraão. Mas, entretanto, irmãos, o cumprimento da aliança, a aliança implicava sempre em fidelidade. Lembre-se que eu tenho dito bastante e vou continuar dizendo. O assunto do ser humano com Deus, irmãos, é fidelidade. Você é fiel a Deus ou não é fiel a Deus? Adão era fiel a Deus ou não era fiel a Deus? Noé também era fiel ou não?
Os homens no tempo de Babel eram fiéis a Deus ou não eram fiéis a Deus? E com o povo de Deus, irmãos, com a nação escolhida, a propriedade peculiar, também é assim. Ou vocês são fiéis a Deus e vão receber todas as bênçãos, ou vocês vão ser infiéis e daí vão colher o resultado da infidelidade, que são as maldições. Veja Deuteronômio capítulo 29, verso 9. Guardai as palavras dessa aliança e cumpri-as para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Qual era a condição, irmãos, para cumprir, para ser abençoado? Era cumprir as normas da aliança. Era cumprir a parte que estava designada aos homens. No livro de Gálatas, irmãos, no capítulo 6, verso 8, nós encontramos o seguinte verso. Veja lá, 6, 8. O que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção. E o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Como é que nós podemos obter a vida eterna, irmãos? Primeiramente pela graça do Senhor Jesus Cristo, mas depois pelas nossas atitudes, o que fazemos. As obras da fé, lembram as obras da graça, como já disse? À medida que o povo não fazia a vontade de Deus, estou falando agora do povo hebreu, não fazia a vontade de Deus, eles passavam a colher as maldições de não cumprir a vontade de Deus. Os frutos dos seus próprios pecados, os frutos do seu próprio afastamento do plano de Deus. Veja, por favor, ainda o livro de Romanos. Romanos, no capítulo 6, Romanos capítulo 6, verso 21 e 23. 6, 21 e 23. E que fruto tinhas então das coisas que de agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. E o verso 23 é um verso muito conhecido de todos nós, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Quando nos afastamos de Deus, irmãos, quando nos pecamos, a paga natural dessas atitudes, ou seja, o salário, é a morte. Porque é o afastamento do originador da vida, o afastamento daquele que nos dá a vida, o afastamento daquele que tem o poder sobre a vida. E quando nos afastamos, irmãos, assim como o povo de Israel se afastava, eles passavam a colher os frutos desse afastamento. A promessa do território, irmãos, do território para o povo hebreu, não era uma promessa incondicional, mas era uma promessa condicional, condicionada à obediência. Quais as condições, irmãos, que nós temos hoje para possuir a Canaã celestial? Nós temos uma promessa. O Senhor Deus prometeu para nós a vida eterna, prometeu a nós a Canaã celestial, a nova terra. Quais são as condições, irmãos? Veja lá, Romanos 5, 10. Romanos 5, 10. Pois se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós, para sermos salvos pela vida do Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós devemos ser reconciliados. O que é ser reconciliado? É fazer a vontade de Deus. É buscar fazer a vontade de Deus. É empenhar-se em fazer a vontade de Deus. E eu quero concluir, irmãos, o estudo de hoje, lendo o texto do apóstolo Paulo em Efésios. Efésios capítulo 2, verso 8. Pois é pela graça que sois salvos por meio de Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para ninguém se glorie. E agora o verso 10. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Como somos salvos, irmãos? Por meio da fé no Senhor Jesus Cristo.
Quando somos salvos pela fé, pelo meio do Senhor Jesus Cristo, nós agora vamos efetuar, vamos praticar as obras da fé. Vamos ser fiéis ao Senhor Deus. Lembre-se, irmãos, o nosso assunto com Deus, para sermos abençoados ou sermos amaldiçoados, é a fidelidade. Quando obedecemos a Deus, quando somos fiéis a Deus, somos naturalmente abençoados. E quando somos infiéis a Deus, irmãos, naturalmente colhemos as más consequências dessa infidelidade. Que Deus nos abençoe para que possamos ser sempre e cada vez mais fiéis a Deus e ao Senhor Jesus Cristo.